Pois é, também com a gente o Fernando Capeza, aqui nos estúdios em São Paulo. Capeza, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Como avalia essas falas do ex-presidente Jair Bolsonaro se defendendo e dizendo que não cometeu nenhuma irregularidade? E aí ele menciona uma portaria de 2019, salvo 2018, do governo Temer. Há brechas na legislação que podem inocentá-lo ou podem facilitar, inclusive, a defesa dele? Muito boa noite, Daniel Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Zé Maria Trindade, boa noite, querido Thiago Pavinato. Um abraço ao Fernando José da Costa, que faz aniversário hoje, ao Paulo Gatti, que faz aniversário amanhã. Ficam dados aqui os abraços devidos. Bom, o Pavinato fez hoje no programa Linha de Frente um importante esforço da legislação a respeito de presentes. Ele vai expor depois, eu quero só dar uma visão do ponto de vista criminal. Nós não estamos comentando a questão sobre o aspecto da ética. Não estamos comentando a questão sobre o aspecto da moralidade administrativa. Nós estamos comentando sobre a existência de crime ou não. Portanto, esse é um debate, uma discussão de natureza técnica. Diz a Constituição, aliás, refletindo o que já estava na Magna Carta desde 1215, e que é um princípio que regula todos os países civilizados e que tem um direito penal democrático e respeita os direitos do cidadão. A nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 39, diz: não há crime sem lei que o defina. Somente a lei pode descrever o que é crime. O rei não pode descrever, o pajé da tribo não pode descrever, um ditador não pode descrever, somente a lei, aprovada pelo Poder Legislativo, sancionada pelo chefe do Executivo, pode dizer o que é crime, pode descrever o que é crime. Pois bem, há dois crimes aqui que estão em debate. Primeiro é o crime de peculato. O que é o peculato? É o peculato na forma peculato desvio. Desviar, já vou direto ao caso concreto, desviar bens da União em proveito próprio ou alheio. Isso é um crime de peculato, um crime gravíssimo, do artigo 312. Bom, para que alguém desvie, um servidor público, um agente público, um funcionário público, desvie bens da União em proveito próprio ou alheio, é necessária a existência de uma lei determinando que esses bens integram o patrimônio da União. Não é portaria. Portaria é o ato dirigido ao porteiro, como nós falamos à tarde, não é? Resolução é o ato de quem resolve. A lei exige, a Constituição exige que haja uma lei. É possível que essa lei remeta o conteúdo do crime a uma outra lei ou um ato administrativo, que a gente chama norma penal em branco. Mas é necessário que no seu conteúdo seja feita essa remessa, esta remissão. O peculato desvio exige que o bem integre o patrimônio público, no caso, o patrimônio da União. E não existe nenhuma lei determinando que presentes recebidos pelo presidente da República, por mais que a ética possa assim dirigir, por mais que a moral possa assim orientar, não há uma lei que determine que esses bens integrem o patrimônio da União. E, consequentemente, se eles não integram o patrimônio da União, eles não podem ser desviados. Essa não é uma questão de interpretação, está na lei, a Constituição. Claro que há debates a respeito disso, mas a lei, a Constituição exige lei. Segundo ponto é o crime de corrupção passiva. No crime de corrupção passiva, o sujeito recebe, o agente público recebe ou aceita uma promessa de uma vantagem para praticar um ato irregular ou para deixar de praticar um ato regular. No caso, nenhum ato teve relação com o presente dado pela realeza saudita. Então, a corrupção passiva e o crime de peculato não estão caracterizados do ponto de vista do direito penal. O direito penal que obedece os princípios legais. Eventualmente, pode ter havido um crime, e provavelmente ocorreu, um crime de descaminho, que é fazer ingressar mercadoria no território nacional sem o recolhimento dos tributos, que é um crime punido com pena de 1 a 4 anos, que dá regime aberto ou substituição por pena restritiva de direitos, e é necessário apurar a autoria. Então, em primeiro lugar, a gente faz essa rápida abordagem. Agora, o que o professor
César Roberto Bittencourt pretende. Ele é um grande penalista. Ele tem uma obra, o Tratado de Direito Penal, um bom concorrente. Ele está construindo uma tese de obediência hierárquica. Ou seja, o Mauro Cid obedeceu a ordem não manifestamente ilegal de um superior hierárquico. E, portanto, nesse caso, nos termos do artigo 22 do Código Penal, fica excluída a culpabilidade, ou seja, ele não é declarado culpado. Ele fica isento de pena. Essa é a tese que está sendo construída. Agora, a palavra do Mauro Cid em si terá pouco valor. Seja feita uma delação premiada, seja uma confissão. Tem valor relativo. O que vai comprovar o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro são provas técnicas. Por isso foi determinada a quebra do sigilo bancário dele, e eventualmente o telefônico também, para saber se houve ali que tipo de comunicação, alguma fala admitindo ou algum depósito na sua conta. Por hora, então, fica essa questão analisada. Do ponto de vista criminal, não me parece tão clara assim a configuração do crime de peculato, e voltamos ao que havíamos dito ontem. É o fato jornalístico, ou como diz o Mota, a narrativa prevalecendo sobre o fato jurídico, que é o fato jurídico analisado fora dos holofotes.